Olá, hoje nós vamos meditar em João capítulo 10, verso 27, que diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Uma das maiores inseguranças da vida cristã é justamente essa. Como saber se é Deus que está falando comigo? Muitos imaginam que ouvir a voz de Deus significa sempre experiências extraordinárias, sobrenaturais, vozes audíveis, manifestações que nem aconteceu com Moisés na sarça ardente. Mas Jesus ele apresenta nesse texto algo muito mais profundo e simples. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor porque convive com ele. O segredo não está apenas em tentar ouvir, mas está em permanecer perto. Quanto mais intimidade, maior é a comunhão e mais familiar se torna a voz. Aqui no Evangelho de Jesus segundo João, Jesus usa uma figura do pastor e das ovelhas, e era uma imagem muito conhecida daquele tempo. As ovelhas do Oriente aprendiam a distinguir a voz de seu pastor em meio a muitos sons e muitos outros pastores. Elas não seguiam estranhos porque conheciam intimamente quem cuidava delas. E isso revela algo muito importante para nós. O discernimento espiritual, ele nasce do relacionamento. Muitas vezes queremos direção imediata, mas negligenciamos convivência diária com Deus. A voz do mundo, ela é alta. A voz da ansiedade, ela geralmente é intensa. A voz do medo, ela busca nos trazer pressa, mas a voz de Deus, ela geralmente produz em nós paz, convicção, alinhamento com a palavra, humildade e direção sem manipulação. Deus não conduz os seus filhos pela confusão, ele guia pela comunhão. Então hoje eu quero que você reflita comigo. Olha como existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e desenvolver intimidade com Deus. A intimidade espiritual não nasce em momentos rápidos ou superficiais. Ela cresce em silêncio, na constância e na presença dele. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade em discernir a voz de Deus. Elas vivem cercadas de ruído. O ruído emocional, o ruído digital, o ruído mental e o ruído espiritual. Então, o coração ele fica tão acelerado que já não consegue perceber quando Deus está falando. Às vezes, Deus não está em falta de comunicação. É nós que estamos em excesso de distração. E hoje eu quero lhe convidar a ter uma postura prática. Separe pelo menos 10 minutos de silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem notificações. E principalmente, sem pressa. Apenas fique diante de Deus. No começo pode até parecer estranho. Sua mente talvez corra de um lado para o outro, mas permaneça. A sensibilidade espiritual também é treinada. Hoje eu peço a Deus que o Senhor te ensine a reconhecer a voz dele. Em meio a tantas vozes ao seu redor, que você não se perca. Aquiete seu coração, silencie as distrações e aumente a intimidade com Deus. Que você aprenda a ouvir Ele através da palavra dele, da oração, da direção do Espírito Santo. Que você caminhe como pastor. É isso que eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então reflita com sinceridade. Como Deus já falou comigo no passado. Eu tenho cultivado momentos reais de silêncio com Deus? Será que eu tenho permitido que Deus ele fale comigo? Eu tenho dificuldades em discernir a voz de Deus ou as emoções? Quais vozes têm ocupado mais espaço dentro de mim? Que Deus em Cristo vos abençoe.